Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai falar dos meus assuntos favoritos, literatura, sim, dos povos originários. E essa é uma autora que eu admiro muito. Então, bora conferir? Hoje eu vou dedicar esse vídeo a uma autora que eu admiro muito. Fui apresentada há pouco tempo ao trabalho dela, mas já me encantei de primeira e me atrevo a dizer que tem algumas coisas ao longo da vida dela que fazem muito sentido para mim e que são próximos aos meus pensamentos e à minha experiência de vida. Hoje nós vamos falar de uma autora que chama Julie Dorico. Ela é descendente de Macuxi e ela fez um livro encantador chamado Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. E eu quero fazer alguns recortes e dizer algumas questões para a gente conhecer o livro. Lembrando a vocês que a minha intenção não é fazer uma resenha, não é fazer uma análise crítica, e sim apresentar literatura indígena, literatura nativa dos povos originários. Então vamos relembrar algumas coisas que são interessantes para a gente entender e se familiarizar com algumas questões da literatura indígena? Primeira coisa, quando a gente pensa de literatura, e isso eu ouvi ainda bem da Julie Dorico e me lembrou uns aspectos muito importantes dentro do que a gente classifica, a literatura são histórias muito bem contadas, são histórias que são bem amarradas, que têm um enredo interessante e que chamam a nossa atenção. Então, a literatura dos povos indígenas, ela existe e ela é perpetuada pelos próprios povos e até além dos povos há muito tempo. Essa terra que a gente chama de Brasil, ela é habitada há muito tempo pelos povos originários e eles vêm espalhando e divulgando ao longo da ancestralidade e dos povos todas as suas histórias. Então, a gente pode dizer que a literatura indígena, ela vem sendo literatura como a gente acredita que é há muito tempo, desde que as histórias foram contadas para os filhos, para os netos, e aí a gente começa a perceber quais são as características e como a gente pode se deliciar com esse mundo literário. Contemporaneamente, a gente tem uma perspectiva interessante, um olhar interessante para a literatura indígena atual, porque você tem usado um instrumento da escrita para poder atingir um número maior de pessoas dentro dessas histórias e para que a gente consiga saber melhor sobre a história do Brasil, sobre a história dos povos originários. Então, a gente vai sempre trabalhar com determinadas nomenclaturas, assim como eu tinha falado no outro vídeo. Aqui a gente está falando dos povos originários, a gente está falando de indígenas, e essas são as melhores formas de você descrever e de você falar em respeito a esses povos tão importantes da nossa terra. O livro, ele vem trazendo vários aspectos que eu acho que conversam muito com a minha pequena experiência dentro das outras literaturas indígenas que eu também tive contato. As memórias, elas são centrais, são um foco dentro das narrativas indígenas. Então, quando a gente está falando de memória ancestral, a gente está falando de uma história que não é só de uma pessoa, que às vezes a gente vê isso dentro da literatura, mas é a história de um povo inteiro. É a história de várias e várias gerações. E isso a gente consegue encontrar dentro do Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. Aqui a gente tem histórias que são contadas pela avó da Julie, que consegue perceber e mostrar todo o conhecimento da mata, o conhecimento dos povos, como as pessoas se relacionam, quais são as formas de pensamento, e nos traz um novo mundo, porque às vezes a gente está muito acostumado, a gente é criado com determinados parâmetros ou determinadas visões que não nos permitem ter além daquilo. Então, a literatura indígena é libertadora. Ela consegue trazer para nós toda essa gama e esse poder que a gente tem e que muitas das vezes a gente não tem acesso através de uma educação regular, por exemplo. O livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias
Ele tem essa capa maravilhosa, é um livro muito bonito. Talvez o adjetivo bonito, né, eu não consigo transmitir para vocês realmente a beleza desse livro, mas além dos escritos, além das histórias, dos poemas que a gente tem contato aqui, os desenhos, eles conseguem dialogar com as falas e as histórias com uma riqueza muito grande. Então é uma soma que você tem de linguagens, né? Você tem toda a descrição, a história, de uma leveza muito bonita, assim. Você consegue ler esse livro com muita tranquilidade e as imagens conseguem tirar a gente um pouquinho e nos ajudar no nosso imaginário. Uma coisa que eu preciso destacar é que logo no início do texto do livro, a gente já consegue perceber esse resgate das memórias. E isso tem a ver também com a vida da Julie. Vamos falar um pouquinho da autora? A Julie Dorrico tem 29 anos. Ela faz doutorado atualmente no Rio Grande do Sul e já fez mestrado em letras pela Federal de Rondônia. Ela é pesquisadora dentro da literatura indígena e tem ênfase na autobiografia indígena. Então, só coisa boa que a gente pode esperar, não é mesmo? Eu vou destacar alguns trechos do livro e uma das partes que eu mais gosto é um capítulo que chama Contos da Minha Avó. Tem história sobre sereia. Eu sempre tive curiosidade e sempre me chamou muita atenção qualquer história, qualquer poema, qualquer coisa que me falasse sobre essa figura encantada que é a sereia. E nesse livro, em especial, me trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha visto, que era uma perspectiva de aprendizado. E isso é muito legal. Tem muitas coisas que, através dessa história, explica como que houve vários ensinamentos para o povo macuxi. Tem um capítulo também que diz que não há fronteiras para o pertencimento. Isso mexe comigo pessoalmente, porque eu acho exatamente isso, gente. Não há fronteiras para o pertencimento. A gente precisa sempre buscar o nosso pertencimento, as nossas coisas, a forma, as nossas tradições, a ancestralidade. E esse capítulo me traz isso. Na minha história, eu consigo entender e trazer isso como um pertencimento. Eu já falei em outro vídeo aqui para vocês a respeito da gente repensar as nossas coisas e a forma como a gente vivencia. E aqui eu volto a lembrar vocês sobre isso. Então é muito importante de onde a gente veio, quais são os povos que a gente descende, aonde você mora, quem morava lá antes, né? Quais as pessoas pisaram naquele solo, qual a energia que envolve você naquele momento. Tá? Então a literatura indígena, ela me traz muito isso. E Eu Sou Macuxi e Outras Histórias consegue me trazer de novo essa perspectiva, sabe? De buscar a nossa origem, buscar o que realmente importa para nós e como a gente quer trazer isso para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de literatura indígena contemporânea, a gente está falando também desse trazer as memórias de volta. Então, é um presente passado, sabe? São as coisas que são tradicionais e que vão sendo passadas ao longo do tempo, mas que são extremamente atuais. E isso isso é inegável. Não tem como a gente discutir com a verdade que é dita a partir dessas informações. Eu queria ler, por favor, Julie, me permita ler só um trechinho dentro desse pertencimento, que fala também da memória, para a gente poder refletir e entender melhor o que eu quero que vocês tenham contato. No chão da minha memória corre a menina com as árvores. As gentes são tudo aquilo que conversam com seu coração. Eu me vejo tanto na infância, né? Eu sempre tive um quintal à minha disposição e eu era essa menina que corria no quintal, que subia nas árvores, que tinha contato. E eu vejo muito essa separação ao longo da nossa educação. A humanidade é uma coisa, a natureza é outra. E nós pertencemos à natureza. Nós somos a natureza. E dentro da literatura indígena,
E dentro do Eu Sou Macuxi, eu vejo isso, né? Eu vejo as memórias sendo ligadas à natureza e as pessoas e os povos ligados à natureza. Então, quando você fala de um, você está falando diretamente do outro, eles estão ligados. E isso é muito importante, porque aí você muda um pouco a sua visão. Minha caneta caiu. Você muda um pouco a sua visão em relação ao universo, ao planeta Terra, sabe? Ao território que hoje é denominado Brasil. Outra coisa que eu quero destacar desse livro, que foi libertador para mim e que assim me ajudou muito a entender até os processos históricos, é porque aqui no livro se fala do Macunaíma. Só que é uma visão do Macunaíma completamente diferente do que se você só teve acesso à literatura brasileira, que não é contemplado a literatura indígena, você vai lembrar do Macunaíma como um personagem, né, de um livro do Mário de Andrade, e que era um herói que não era muito um herói, né, gente? Que já era essa visão deturpada e essa visão que talvez as pessoas quisessem que os indígenas tivessem. Então, o Macunaíma aqui, ele traz um peso da criação, um peso da vivência macuxi. E isso é completamente divisor de águas quando você tem acesso a esse tipo de história, esse tipo de ancestralidade, de cultura. Então, realmente, para mim, que fiz letras e que tenho acesso a algumas coisas literárias, né, que me interessam, o principal é isso, né, se interessar, que me interessa por isso, foi realmente, assim, libertador e muito importante eu ter acesso a uma Macunaíma dessa forma. Eu acho muito bonito, no final do livro, o Daniel Munduruku, que também é um autor sensacional dentro da literatura indígena, ele fala uma frase e que eu quero refletir um pouquinho com vocês para a gente finalizar. Eu quero, na verdade, fazer com que você se interesse, que você busque sobre isso, né? E a gente pode conversar sobre, a partir dos comentários, enfim. A gente consegue, esse assunto a gente não vai encerrar agora, é só um início. O texto está dizendo assim, ó. Julie Dorrico fez o caminho de esvaziar-se para ser preenchida pela memória e pelo pertencimento. Então, você percebe que houve uma trajetória e uma história a ser contada, a ser vivida. E essa história, como a gente está falando de autoras mulheres, elas têm uma base feminina. Então, aqui no livro, a gente consegue perceber a memória, a história, como as coisas vão perpassando, vão trazendo as imagens femininas. Então, você tem a avó da Julie muito presente na história, a mãe dela também, como essa memória coletiva e esse acesso que a Julie faz, esse retorno. Isso é muito interessante. Então, se você sabe que você tem, né, alguma descendência, alguma ancestralidade, é um processo muito bonito, é um processo muito delicado que a gente consegue perceber isso no livro. Eu acho que o livro é tão especial não só porque divulga, né, todas essas questões que a gente vem falando até agora, mas traz uma experiência vívida, uma experiência que a Julie divide com a gente. E aí isso não tem como a gente mensurar o quanto pode ser significativo e como pode ser bom ter contato com livros como esse. Gente, esse assunto me interessa demais, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre, mas eu quero que o vídeo fique um pouco mais curtinho e eu quero abrir essa discussão para todo mundo, né? Fala aqui nos comentários para mim o que você acha, se você já teve contato com a literatura indígena, se você gosta de algum livro, se você quer alguma recomendação, se você tem alguma dúvida, pode mandar para mim. Eu tenho Instagram, tá? E eu vou deixar todas as informações da Julie aqui embaixo para vocês verem. Então, Instagram, Facebook, ela faz um trabalho muito bonito de divulgação sobre as autoras mulheres indígenas. Então, eu vou deixar para que vocês saibam também um pouco sobre.
O projeto chama Leia Mulheres Indígenas e é muito legal. Tem página no Facebook, no Instagram dela ela faz a divulgação também. São várias autores. A gente consegue então ter uma gama muito diversificada e assim inúmeras possibilidades para se conhecer a literatura de uma forma diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, me sigam nas outras redes sociais e a gente sempre se encontra. Hoje nós vamos falar através de algumas... Corta, tá bom. Produção, por favor, dá uma cortada nisso aí, complicada. Que foi...